Drão, o amor da gente é como um drão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar ao chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou Dani Câmara e hoje nós estamos aqui em Maricá para falar sobre o tema Semente é Vida. Olá, eu sou Maritânia Andretta, sou professora de artes, autora do projeto Germinando Arte, e esse projeto é parte da minha atuação enquanto militante do MST e parte da Brigada Joaquim Pinheiro em Maricá. Olá, me chamo Bianca. Eu sou engenheira agrônoma e trabalho num projeto de agroecologia junto da Cooperar aqui no município de Maricá. A arte da semente. Eu estou aqui com uma engenheira agrônoma, uma professora e artista plástica e queria que vocês falassem um pouco sobre essa semente que é resistência, que é vida, que é essa imensidão que traz para a gente ancestralidade, pedagogia, comunicação. A arte da semente em si, ela surge em 1991, numa comunidade chamada Tepoztlán, no México, e ela foi assim trabalhada como ferramenta pedagógica de consciência a respeito das sementes lá, né, nesse lugar no México, e eles nos emprestaram essa técnica, né, nos doaram em 2012. Então o Germinando Arte surge com essa função dentro do MST e faz parte da minha militância, né, também, do meu trabalho artístico como professora de artes e também, assim, militante, né, com a função de levar a arte da semente para vários lugares, assim, que fosse assentamento, escolas, universidades. A gente tem esse trabalho partilhado, né, que a gente traz assim com muito carinho, né, com muito respeito às sementes, pela história, né, que tem cada uma delas. Então, ela é a nossa existência. Ainda dentro dessa relação do movimento, né, outra dimensão que a gente pode trazer para essas sementes é de ser uma ferramenta de soberania alimentar, uma ferramenta de segurança alimentar também que o movimento traz na produção de alimentos saudáveis, né? Então, a gente falar de semente é a gente falar da garantia que os povos têm de produzir o seu próprio alimento, né? A gente falar da soberania sobre as sementes, né? Que as sementes não tenham um dono, que as sementes não sejam tratadas como mercadoria. É a gente falar do direito das pessoas de acessarem, de produzirem seu próprio alimento que vem das sementes, né? Então... vocês começaram a falar sobre sementes crioulas, né? Para quem está assistindo a gente, o que é uma semente crioula? Vou deixar para a Maritânia responder primeiro. Pode ser. Semente crioula é uma semente que é plantada e conservada por povos originários e que mantém, que cuidam dessa semente para que ela não seja, não entre, né, num projeto de mutação capitalista, né, como é a semente transgênica. Então essa semente ela é trabalhada, melhorada geneticamente de uma forma assim, de acordo com a cultura do camponês, de plantar a semente num ano, no outro ano ter essa semente para plantar outra vez, e ela é melhorada através do sistema massal,
que é selecionada, melhorada a semente, planta no outro ano, melhora aquela semente e tem o plantio do próximo ano. Então, assim, sucessivamente, essa semente vai se tornando parte da cultura. Essas sementes crioulas que são cultivadas historicamente são, às vezes, patrimônios de pequenas comunidades, porque elas se adaptam àquele clima, àquela condição de solo, né, de fertilidade do solo. Ela vai se adaptar ao regime de chuva, então os povos vão selecionando as melhores sementes e aí não significa que aquela semente ela vai se adaptar em qualquer lugar, por isso são sementes adaptadas, né, à região. E isso também é uma forma de garantia da diversidade também, né, a diversidade dessas sementes, né. Hoje a gente tem as sementes como uma mercadoria muito padronizada, né, só que a gente tem uma diversidade muito grande de ambientes, né? De biomas, então a gente precisa ter essa diversidade também quando a gente está falando da genética das sementes, né? E quando a gente está falando desse processo que é de reconexão, né, do povo também com as sementes, com o uso dela, como se dá aqui em Maricá, né? Pela experiência de vocês morando aqui, você falou que está morando aqui há 4 anos, você há 5 anos, participando de projetos sociais aqui. Então, quando eu vim para Maricá, eu trouxe várias sementes, em torno de 60 variedades. Eu venho de Santa Catarina, né, para Maricá, então quando eu vim, Bianca já estava na equipe técnica e a gente, assim, a maior parte eram mulheres, né, que estavam trabalhando aí dentro da assistência técnica. Então a gente selecionou em torno de 30 variedades de semente, começamos uma produção de semente crioula aqui em Maricá. Porém, as sementes que são produzidas lá no sul é um clima mais frio. Aqui em Maricá, essas sementes tiveram o trabalho de se adaptar, germinar, se adaptar e assim ver como seria a semente produzida aqui, né? É um solo arenoso, como a Bia falou, né? Tem assim uma adaptação natural das sementes. Então, a gente deu início a esse plantio de sementes aqui em Maricá. Eu nem sabia do feijão guando, que era daqui, era nativo daqui, coisa assim. E nativo talvez não, mas assim que se adaptou melhor a essa região e tem uma boa produção aqui, né, Bia? Então, essa parte de trazer as sementes para cá foi assim uma tarefa também, né, e a tentativa de fazer com que aqui em Maricá tivesse um pouco mais dessa diversidade das sementes, né? E assim a gente iniciou. Eu lembro que os primeiros milhos que a gente produziu aqui, eles deram assim com o grãozinho bem pequenininho, né? Já no outro ano melhorou. Então, hoje eu vejo assim o banco de sementes que a Cooperar tem, né? Já tem assim uma diversidade maior. E esse foi um olhar que a gente teve aí de uns 6 anos para cá, né, Bia, assim, dentro desse trabalho que a gente faz de assistência técnica e tal, olhar com essa questão aí da multiplicação das sementes, né? Então, a gente conseguiu já avançar em vários aspectos dentro da produção das sementes crioulas, né? E o Germinando Arte, ele tem essa função, né? Desde 2012 eu virei a mulher das sementes, né? Então, vou para um lado, vou para outro, e essa função de levar as sementes, além de levar, a gente traz, né? Então, ocorria uma troca, o Germinando Arte, ele proporcionou isso, uma troca de semente em vários estados do Brasil, e que a gente podia trazer, por exemplo, esse feijão aqui, ó, rosa, aqui, ele se chama semente espada, feijão espada, né? E ele é originário da região do Mato Grosso. Então, ele foi levado para o sul, e lá ele produziu desse tamanho assim, né? Então, metade do que está vendo ali esse feijão aí. E esse tamanho aqui foi aqui já em Maricá? Não, ainda é da região do Belo Horizonte esse. Mas aqui em Maricá já produz mais ou menos desse tamanho aqui, porque é uma região quente, né? Então, já tem um viés aí favorável para essa variedade de semente, né? Então, o Germinando Arte, ele deu assim para a gente um despertar para as sementes, né? Porque os quadros que levam mais de 80 variedades de semente, por exemplo, eles têm assim uma diversidade da própria região e também o que as pessoas levam de um lado para o outro.
Então, se você olhar essa mandala ali, essa mandala tem sementes de 6 estados. E eu fiz essa mandala, foi uma experiência, né, para ter também uma diversidade de sementes que a gente pudesse levar essa mandala aqui para alguns lugares, né? Então, vamos ver, o feijão, esse ali não está aqui, mas tem outras variedades, né? São sementes nativas e sementes produzidas. Por exemplo, essa aqui vermelhinha, ela é o falso pau-brasil. Por que é o falso pau-brasil? Porque o original é marronzinho, né? A semente é marronzinha. Mas ele tem o mesmo formato, percebe que é da mesma família. Então, a gente pegou as sementes nativas e as sementes que também são plantadas, né? Isso aqui é cobertura de solo. Então, cada semente, de abóbora, girassol, o feijão fradinho, a lentilha laranja. Então, várias sementes, assim, tem um nome em uma região, também a questão dos nomes é importante a gente frisar, e em outra região ela tem outro nome. E está valendo, a gente se adapta com o nome que as pessoas costumam falar no lugar. E aí, tá curtindo o papo? Já sabe sobre as nossas redes sociais? Convido você para seguir a gente no Instagram e também no YouTube. Aqui no município, desde 2016, na verdade, a gente trabalha com um projeto de agroecologia que tem um objetivo, na verdade tem 3 eixos, né? O primeiro da produção de alimentos, e dentro da produção de alimentos a gente também reproduz semente. E a gente sentiu a necessidade de trazer sementes, principalmente sementes de recuperação de área degradada, né? Recuperação do solo. Então essa semente aqui, ó, é uma das sementes que a gente reproduz, que é o feijão de porco, né? Que é o feijão de porco, não sei como chama em outros lugares, mas aqui a gente costuma chamar assim. E aí, então, dentro desse projeto, aliado à produção de alimentos, a gente viu que não tinha como a gente fazer uma recuperação do solo, fazer produção de alimentos, sem a gente manter uma reprodução das nossas sementes. Que a gente recebia sementes, plantava, e a gente não podia deixar essas sementes simplesmente guardadas sempre, né? A gente precisava estar reproduzindo elas. Então, a gente também tem outra dimensão no projeto, que é o do diálogo com a sociedade. Então, a gente também participa de feiras, principalmente a Feira da Agricultura Familiar, e todo mês a gente distribui sementes para a população. Então, a partir dessa produção, a gente começou a formar um banco de semente. E aí a gente dialogava com os agricultores daqui, com a Maritânia, que veio trazendo também muitas das sementes que a gente tem, principalmente dos milhos. A Maritânia trouxe para a gente adaptou. Inclusive tem um que foi o milho amarelo, né? A gente trouxe, plantou e foi selecionando. E a gente viu que algumas espigas estavam saindo vermelhas. E a gente foi selecionando e plantando separado. Hoje a gente tem milho amarelo e o milho vermelho, que saiu da mesma variedade, né? Porque as sementes crioulas têm isso, né? Ela tem uma diversidade genética muito rica, né? Então, aí o projeto, hoje, a gente tem esse banco de sementes que tem 30 variedades de sementes que a gente leva essas sementes, a gente reproduz nas unidades, né? A gente tem 2,5 hectares de área pública onde a gente já produziu desde 2020 35 toneladas de alimentos sem veneno, né, que são distribuídas para instituições de interesse social aqui do município, né, as aldeias indígenas também, creches, asilos filantrópicos. E aí esse banco de semente, ele também é uma forma da gente dialogar com a sociedade. Então, agora 2 vezes por mês, a gente vai para a praça, tem uma praça agroecológica aqui, onde a gente faz a distribuição dessas sementes e faz um diálogo também. É isso que eu ia perguntar, se tem um processo educativo também, né, da população, para aproximar, né, tanto do uso, consumo. Exatamente. Quando a gente leva essas sementes para a praça, para feira, para oferecer para as pessoas, para incentivar que as pessoas reproduzam essa semente, a gente dialoga também com as pessoas, né? Então a gente
se a pessoa tem um terreno que está com uma área... Como é que está o seu terreno? Ele está com uma área muito degradada, ele está muito coberto, como é que ele é? Você pode usar essa semente ou essa. E aí a gente percebeu que muita gente já tem algumas sementes que a gente tem. A gente falou assim, não, o guando, por exemplo, é uma delas, né? O guando é uma planta que pra gente, na instalação das unidades, teve um papel muito importante, né? Porque ele é uma planta muito multifuncional, né? Que é muito comum aqui no estado, pelo menos do Rio de Janeiro. Pois é. É muito comum, aqui no município também, muita gente mais velha, que a gente tem mais contato com umas senhoras, assim, já conheciam e algumas tinham perdido o contato com trabalhar com essa espécie, porque não tinha mais as sementes, não tinha mais a muda, não trabalhava mais. E aí a gente conseguiu resgatar um pouco dessa volta, né, dessa relação, né, com essa planta. Essa planta é muito... ela já é patrimônio cultural, né, do município desde 2022. E aí hoje a gente usa ela tanto para recuperação de solo, mas a gente entrega ela verde no asilo e os idosos reconhecem. Também é memória. Tem uma relação afetiva, né? Que comia, quando morava na roça, comia muito. E também é uma planta alimentícia não convencional, né? Que você vai no mercado, você não encontra com tanta facilidade, e com alto valor nutritivo, né? Então a gente entrega ela verde, a gente entrega ela madura, porque também dá para fazer uma feijoada, um negócio com feijão guando. E ele também é uma planta funcional para a gente, que a gente chama de planta de serviço, né? Ela oferece muita matéria orgânica para o solo, ela faz uma cobertura, ela é uma planta de adubação verde, ela faz uma relação de fixar nitrogênio no solo. Então, para nós, é uma planta muito coringa, assim, muito funcional. E para além disso, várias outras espécies, né, só desse banco de semente que a gente tem, 12 delas são feijões. E boa parte é milho. A gente não reproduz tanto, por exemplo, as hortaliças. Apesar de a gente produzir muitas hortaliças, a gente não reproduz tanto essas sementes porque ela demanda de um cuidado maior, as sementes são muito pequenininhas e a gente ainda não tem dentro do projeto uma disponibilidade tão grande para isso. E a gente caminha, né, no sentido de incentivar, né, que o município amplie as ações relacionadas, tenha um banco de semente maior, né. Então é um pouco essa, né, a gente vem caminhando os passinhos de formiga para tentar aumentar e ampliar essa relação, né, do município com as sementes que já são adaptadas ao território. Essa camiseta aqui, essa parte aqui do centro, ela é um quadro. Ela é um quadro no seu formato original, mas aqui ela foi feita em formato de mandala, né? Então, esse quadro aqui, ele tem 83 variedades de sementes e ele foi feito em Caruaru, lá no Recife, né? E foi, assim, uma turma de estudantes que fez, e ele trabalha desde o início do MST, a Guerra de Canudos. Aqui, a partir do Mandacaru, ó, sai a bandeira do MST e as festas de São João. Aqui tem o Rio São Francisco, aqui o feijão, tem um feto dentro ali da semente do feijão, que germinou aqui ó, a partir do pé de mandioca, no sul chama mandioca, mas em outros lugares chama macaxeira, aipim, né? E aqui tem as duas mãos, que foi na época então que se falava a frase ninguém solta a mão de ninguém, que foi um período muito difícil que a gente passou no Brasil e quem quiser recordar dessa frase, né? Por que ela existiu e tal. E aqui ó, tem as ferramentas de trabalho e também os instrumentos musicais. Então a gente tem assim uma diversidade de elementos que conta a história, né, do lugar e também um trabalho de resistência. Por que temos que aprender sobre a Guerra de Canudos? Né? Então esse conteúdo ele sai da escola. O Germinando Arte é um trabalho que, por opção minha também, eu quis sair de dentro das paredes da escola para levar a arte para as pessoas
que também precisam entender de uma maneira visual o que seria os elementos, né, da nossa vida, do nosso cotidiano. E com isso trabalhamos a consciência. E aqui os alimentos, a agroecologia, a habitação, a floresta, né? Aqui o carcará, que é o elemento de lá, né, daquela região, que eles foram falando, os elementos. Então, imagina esse quadro construído com 83 variedades de semente, as pessoas aprendendo o nome das sementes, aprendendo quem é que come, como consome elas, então vai trocando receitas, vai falando das sementes nas diversas dimensões que ela tem, né? Dentro dos seus aspectos aí de aprendizado. Primeiro, para conhecer as sementes. Nós somos uma geração que não conhece as sementes, né? Historicamente, de 100 anos para cá, nós diminuímos muito a nossa qualidade de vida pela alimentação. Então a semente, ela, como Bia falou também, ela é soberania alimentar, ela é resistência dos povos, porque se você tiver comida, você tem como pensar diferente, né? Então a arte da semente, ela sai da dimensão de olhar para a semente apenas para matar a fome, apenas para alimentar a barriga, mas ela vai alimentar o intelecto, né? Vai alimentar o espírito, como se diz. Essa produção foi na pandemia, você estava me falando, Foi né? pouquinho antes, mas aí na pandemia o que foi que a gente conseguiu fazer? Por exemplo, não dava para fazer um quadro desse tamanho, mas as pessoas queriam fazer mandala, queriam fazer o trabalho desse tamanho menor, que 1, 2, 5 pessoas conseguem fazer ali. Então, eu fiquei orientando as pessoas online durante assim muito tempo durante a pandemia, e dizendo, olha, dá para vocês construir, por mais que eu não esteja aí, mandava o desenho, ajudava a articular o desenho, dizia essa semente você cola assim, assado, porque cada semente ela tem no mínimo 5 jeitos para colar ela. Cada uma. Se eu tenho 80 variedades de semente, eu tenho 80 formas de colar. E multiplica elas ainda, né? Então, eu tenho que ter um jeito, uma metodologia que vai agregar essas sementes no trabalho. Então, a camiseta, as bolsas, as canecas aqui, ó, elas são derivados do Germinando Arte, para a gente poder também não deixar a arte da semente parar durante esse período da pandemia. Então, surge aí como ferramenta de luta, militância ao mesmo tempo, mas numa outra dimensão, que a gente conseguia colocar o trabalho, por exemplo, lá de Caruaru, numa camiseta que uma pessoa lá do Rio Grande do Sul vai levar o desenho, porque quando você conhece a história, você acaba tendo uma identidade com essa história. Como eu tenho uma identidade com o MST há 40 anos, então as pessoas também vão se identificando dentro dessas lutas, né? Então, quando a gente traz a produção, traz elementos da cultura, a música principalmente, né, que é uma ferramenta também de luta, de trabalho, de consciência dentro do MST, a gente põe os elementos que estão aqui para rodar na cabeça das pessoas, né, dialogar. Então, fazer o debate com a sociedade, como a Bia falou antes, é o nosso foco, né? As casas de semente, que a gente chama as casas, né? O banco de semente é um termo mais antigo, mas atualmente a gente chama de casas de semente, é justamente para manter essa diversidade, que mesmo que as sementes tenham o trabalho, né, de se adaptar a determinada região, mas eu tenho um assentamento lá no sertão da Bahia que faz 2 anos que não chove. E aí como é que aquelas pessoas vão ter comida, né? Como é que nós saímos das políticas sociais para ter autonomia dentro aí de uma proposta de soberania alimentar? É fazer a troca de semente de uma região para outra. Então, a gente tem essa expertise, digamos, de pensar, né, como fazer diante de uma necessidade que se tem, uma necessidade social. A Mari estava falando das trocas, né, de semente, e aí eu me lembrei que dentro do projeto que a gente atua, outro eixo, né, que eu não tinha comentado, é o eixo das atividades pedagógicas, né, que são os cursos, as formações. E aqui no município, em 2020, foi bem
no início da pandemia, né? A gente fazia os cursos online e as pessoas ficaram naquela vontade, né, de se encontrar, reunia pessoas que gostavam de plantar e tal, e as pessoas ficaram naquela vontade. Então, quando começa a abrir um pouco as restrições, né, sanitárias e tal, esse grupo começa a se encontrar e formam uma rede de agroecologia que existe até hoje, que começa com encontros de trocas de semente aqui no município, né? Então, a gente tem muito orgulho também de ter feito parte também desse processo, né? De que começa essas trocas de semente na praça mesmo, reuniam pessoas que já se conheciam, traziam uma semente, uma planta e trocavam entre si. Outra coisa que eu lembrei foi desse diálogo com a sociedade, uma outra atividade que a gente faz dentro desse eixo ainda, que é o Sábado Agroecológico, que a Mari foi a primeira que participou. É um espaço de formação aberto, numa praça no centro da cidade, onde a gente traz os nossos elementos, bota um monte de cadeira e as pessoas são convidadas a debater, a ouvir, a trocar a sua experiência, né? Então, o Germinão Duarte também esteve por lá também, passando. Então, foram momentos muito... onde a gente pôde ter esse contato, né, com o município, é muito legal. Bom, eu agradeço imensamente o sim de vocês, a participação de vocês, a troca de saberes aqui com o nosso público. E assim nós finalizamos mais um programa Papo na Laje. Meu sonho é construir a Casa das Sementes aqui em Maricá, para que essa Casa de Sementes que a gente estava apelidando ou trazendo como Castelo das Sementes seja o espaço onde as pessoas vão conhecer a diversidade de semente que existe a nível regional e nacional. Posso falar de um sonho mais coletivo? Falar de um sonho talvez mais coletivo, de que a gente tenha possibilidades, né, de ter uma relação mais próxima da natureza, que seja possível para todo mundo, né? Ter uma relação mais próxima com a natureza e com tudo que ela pode oferecer pra gente, né? Acho que isso, um sonho coletivo. São muitos sonhos que eu tenho, né? Mas na hora que pergunta, todos fogem. Muito obrigada. Nada.